Bom dia a todos e todas. Muito legal estar aqui hoje, muito importante esse momento, né, que a gente tem vivido de distanciamento social. Estar aqui com vocês. Não estou acostumado a falar no celular, então você que está em casa, me perdoe se alguma vez eu não olhar para a câmera. Mas muito legal estar aqui com vocês, muito bom, prazeroso, muito legal ver vocês, muito bom mesmo. É um momento ímpar, depois de tanto tempo distante. Estamos muito felizes de estar aqui. Que você tenha um bom dia. Que hoje o Senhor fale ao seu coração. Como tem falado, domingo após domingo. Você que está em casa, você que está aqui. O Senhor fale profundamente ao seu coração. E que você se permita. Permita. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor e que mais uma vez Ele fale ao nosso coração. Como tem sido difícil ouvir a voz do Senhor nestes momentos que temos vivido. Como tem sido difícil, mas que hoje, especialmente hoje, nessa manhã, que o Senhor fale ao seu coração, que você consiga ouvir. Você que está aqui, você que está na sua casa, que o Senhor fale conosco. O mais importante que o Senhor falar conosco é que a gente consiga ouvir. Amém? Vamos orar? Deus nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de retornar à tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esses tempos que temos vivido têm sido tempos tão esquisitos, tão sombrios, ó Deus, mas que a tua esperança, que a paz que excede todo e qualquer entendimento, invada as nossas vidas, ó Deus, que invada a nossa casa nesse momento. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aqui, temos pouquíssimas pessoas aqui, irmãos, vocês que estão em casa. Nós estamos aqui mantendo o distanciamento, todos estão de máscara, estamos distante um do outro. E que você tenha esse cuidado também, onde você estiver. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar no Senhor? Vamos cantar no Senhor? Poderoso, quero que a ti
Amém. Vamos continuar cantando ao Senhor? Não deixava ninguém sair de casa. Estava muito preocupado com essa doença. A doença é terrível. Segundo os dados, matou mais de 85 mil pessoas.
família fosse uma estatística dessa. E aí me questionaram da seguinte forma, e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas e a sua fé, Marquinhos? Você não tem fé? Que fé fraca! Que fé fraca! E eu, muitas vezes, me peguei pensando o que estava acontecendo com a minha fé. Mas, irmãos, o Senhor falou profundamente ao meu coração. E essa semana, conversando com um membro do Ministério de Louvor sobre isso, Deus falou mais ainda ao meu coração. Que a preocupação e todos os cuidados perante a pandemia nada tem a ver com fé, muito pelo contrário. A fé ela não nos imuniza do vírus, a fé não nos deixa imunes do vírus, mas a fé nos dá consciência, a nossa fé nos dá consciência que a pandemia não terminou e precisamos continuar nos cuidando. Tiago 4,17 diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E hoje, fazer o bem é manter o distanciamento social, usar máscara. Essa é a fé. A fé nos dá consciência. A fé, mais que isso, nos dá esperança. A fé nos dá esperança que isso vai passar. Ficaremos mais fortes. Você exerça a sua fé com consciência e com esperança. Você aqui e em casa exerça a sua fé com consciência e com esperança, sabendo que isso vai passar. É um misto de sentimentos. Estar aqui é muito bom, é muito feliz, mas os bancos vazios, irmãos, é de uma tristeza enorme. Mas temos consciência e temos a esperança que isso vai passar, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Não será o perigo, não será a morte que irá me separar do amor de Jesus. Não será a angústia, não será a culpa que irá nos separar do amor de Jesus. Sim, eu sei, Ele é fiel. Sim, eu sei.
comigo sempre estará. Amém. Deus contigo está. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de te adorar e exercer a nossa fé com total consciência, Deus, e com total esperança de que isso vai passar e que não será a morte que vai nos separar do teu grande amor, Deus. Não vai ser a angústia, não vai ser a culpa, Senhor. O Senhor está próximo de nós, o Senhor está sob controle de toda e qualquer situação, seja ela de pandemia, seja ela de tristeza, seja ela de morte. Temos total consciência, Deus, de que o Senhor está sob controle, mas também temos total consciência que precisamos ainda fazer a nossa parte. Por isso, enche os nossos corações de esperança nesta manhã. Que a nossa fé, ó Deus, nos traga esperança. Esperança de que vai passar. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Amém. Bom dia, igreja querida. Que coisa boa voltarmos no dia do Senhor à casa de Deus. Tenho dito todos os domingos que você não perca esta consciência de que o domingo é do Senhor, e como domingo do Senhor, nós precisamos adorá-lo, cultuá-lo, servi-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Que bom que você está aí nos acompanhando nesta manhã para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Como é bom, como nós precisamos estar conectados com a palavra de Deus, e que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã, mais uma vez, para que você continue servindo a este Deus com alegria, apesar do distanciamento, apesar de todos os protocolos que nós precisamos cumprir. Que a nossa fé, o nosso amor por Jesus aumente cada vez mais. Eu quero pensar com vocês nesta manhã sobre os benefícios da fé. Como é importante nós termos fé. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Vamos usar 2 versículos para nossa meditação nesta manhã. Daniel capítulo 3, verso 28. Daniel capítulo 3, no verso 28. A palavra de Deus diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Também vamos ler capítulo 6, verso 23. Aqui no versículo 23, eu quero que vocês destaquem aí no versículo 28, nessa palavra, onde ele diz assim: confiaram nele, livrou os seus servos que confiaram nele. E no capítulo 6, verso 23, a Bíblia diz assim: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. No capítulo 3 diz que Abednego, os 3 servos de Deus lá, confiaram no seu Deus. Aqui Daniel creu no seu Deus, né? E Deus
o livrou. Como nós precisamos entender que a fé é importante. São muitas as vantagens daqueles que creem em Deus, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que não abrem mão de crer. Quero contar uma ilustraçãozinha para vocês. O Moody, um evangelista famoso, ele estava dando uma aula e ele tinha um relógio de ouro. E ele, certo dia, na classe, chegou e falou assim: eu quero dar esse relógio de presente para alguém desta classe. Quem que é o relógio? Imagina um relógio de ouro, né? Era uma classe de jovens, e um olhou para o outro, e alguns ficaram receosos, mas depois de um certo tempo, um menininho pequeno falou assim: eu quero, estendeu a mão e pegou o relógio de ouro. E Moody falou: toma, é teu. O menininho agradeceu, e os demais ficaram olhando e falaram assim: professor, o senhor vai dar o seu relógio de ouro? Sim, eu disse que daria meu relógio de ouro para quem quisesse. E aí eles ficaram surpresos, né? Aquele menininho ficou feliz, e Moody falou assim: ele creu na minha promessa, ele creu em mim, eu falei que daria o relógio. Como nós precisamos crer assim na palavra de Deus. Deus está oferecendo para nós a sua graça, a sua salvação, a sua bondade, a sua misericórdia. Nós temos que fazer como aquele menino, crer que é verdade o que está escrito aqui na palavra de Deus. Aquele menino creu no seu professor e ele recebeu o presente. Daniel é um exemplo de fé em momentos em situações difíceis. Como Daniel nos deixa exemplo. Alguém que não abriu mão das suas convicções no momento de grande dificuldade. Quando nós vivemos lutas, nós precisamos continuar servindo a Deus. Capítulo 6, no verso 3, a Bíblia fala que Daniel servia, né? Então o mesmo Daniel se distinguiu entre os demais líderes daquele rei. Daniel, apesar de ser escravo, de estar servindo ali, a Bíblia diz que ele servia com excelência. Como nós precisamos imitar esse exemplo de Daniel. Ele sabia que ele tinha um Deus que cuidava dele, e ele vai servir ele como escravo, mas ele mantém a sua fé. Eu quero destacar 3 benefícios da fé baseados nesse texto de Daniel. E o primeiro benefício que a fé nos traz é a respeito do testemunho. A fé nos permite dar bom testemunho. Bom testemunho. Era evidente que aquele rei conhecia o tipo de vida que Daniel tinha. No versículo 20, capítulo 6, verso 20, olha o que a Bíblia diz. Chegando-se ele a qual o rei, né, chamou a Daniel com uma voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Percebam a palavra do rei, como o rei olhava para Daniel como alguém que era realmente um servo de Deus. Daniel era alguém que tinha um grande testemunho diante daquele rei. E o rei chega naquele momento, ele tinha lançado Daniel, tinha permitido que Daniel fosse lançado na cova lá dos leões. Mas ele chega e fala: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve. Esta era a visão que o rei tinha, o rei ímpio, o rei incrédulo. Mas ele tinha essa percepção, né, desse testemunho lindo de Daniel. Era alguém que servia ao seu Deus continuamente.
quantos à nossa volta poderão dizer a mesma coisa? Quantas pessoas que nos conhecem poderão dizer de nós estas coisas? O teu Deus, a quem tu serves? No verso 18, a Bíblia diz que aquele rei não conseguiu dormir. Capítulo 6, verso 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, depois de ter lançado Daniel na cova, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Como o testemunho de Daniel impactava o coração daquele rei. Apesar da cova, apesar da luta ali que ele tinha colocado Daniel, Daniel era uma pessoa que tinha prestígio. Daniel era uma pessoa respeitada diante daquele rei. Esse deve ser o nosso modelo de vida também. Nós precisamos dar testemunho. No versículo 4, diz que eles procuravam alguma falha nos serviços de Daniel, mas não achavam culpa alguma, porque Daniel era fiel. Daniel dava um excelente testemunho. Como nós precisamos ser como Daniel. Versículo 22 diz, ele diz: foi achado em mim inocência diante dele, e também não fiz nada contra o rei. É assim que deve acontecer com aqueles que têm fé. A Bíblia aqui, Daniel fala: não foi achada nada contra mim, nada contra a minha pessoa. A Bíblia diz que não encontraram em Daniel nenhuma falha. Esse deve ser o nosso comportamento, um comportamento excelente. Quando alguém nos acusar, quando o adversário nos acusar de alguma coisa, nós temos que ser achados como Daniel. Daniel falou: não foi achado nada em mim que pudesse ser acusado, né? Será que nós estamos vivendo como Daniel viveu, dando um bom testemunho? Que Deus nos ajude, nós a darmos bom testemunho, que a nossa fé possa produzir em nós esse comportamento que impacta, né, as pessoas, mesmo aqueles que estão longe de Deus. Um outro benefício da fé que nós vemos aqui é que Deus foi glorificado através da vida de Daniel. Quando você abre a Bíblia lá no capítulo 6, no verso 25 em diante, então o rei Dario escreveu aos povos e às nações, aos homens de todas as línguas que habitavam toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. O rei faz uma lei que todo aquele povo, todo o seu reino precisava, a partir daquele momento, por causa do testemunho, por causa daquele milagre de Daniel, o rei faz uma lei dizendo: olha, a partir de hoje todos vocês precisam se curvar diante do Deus de Daniel. Como nós estamos precisando de governos que façam isso hoje também, não é? Como nossos governantes poderiam pensar em fazer algo que pudesse beneficiar o povo de Deus, que pudesse fazer leis que pudessem beneficiar as religiões. A Bíblia diz que ele fez uma lei, né, que todo o seu reino pudesse se curvar diante do Deus de Daniel. E ele diz: porque o Deus de Daniel é um Deus que faz milagres. Imagine, o Deus de Daniel é um Deus que faz maravilhas, é um Deus que livra, é um Deus que salva, é um Deus que faz sinais.
Versículo 26, o rei falou assim: porque Ele é um Deus vivo. Deus foi glorificado na vida de Daniel. Será que nós temos glorificado o nome de Deus nas nossas vidas? Com o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, temos vivido preocupados em glorificar o nome de Deus? Que a partir de hoje nós possamos viver esse modelo de comportamento que glorifique o nome do Senhor, que glorifique a igreja do Senhor, que glorifique a pessoa bendita de Jesus. Por último, também vemos um grande benefício da fé de Daniel. Está lá no versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo para que não me fizesse dano. Deus cuida de nós. Deus tem todo o cuidado de nós. Daniel serviu ao Senhor com todo o seu coração. E quando lá no versículo 22, ele vai responder ao rei, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Deus cuida de nós. Deus tem todo o cuidado de nós ainda hoje. Foi Jesus quem disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Salmos 46, verso 10, a Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como nós precisamos viver nestes dias, ter essa consciência. Nós servimos a um Deus que cuida de nós. Deus cuida de nós. A palavra de Mateus 6,30 é: se Deus veste assim as ervas do campo, quanto mais a vocês, homens de pouca fé. Deus cuida de nós. Vamos crer nas promessas da cruz de Jesus. Que a partir de hoje nós possamos dar bom testemunho do amor de Jesus. Que possamos glorificar a Deus através das nossas vidas. Que possamos crer de todo o nosso coração que Deus tem todo o cuidado para conosco. Deus continua cuidando de nós. Vale a pena crermos no Senhor. Vale a pena ter fé em Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós tenhamos uma manhã abençoada na presença do Senhor. Eu quero orar neste momento e continuo à disposição da igreja, para aquilo que precisar. Se você tiver alguma luta, alguma dificuldade, nos comunique. Mas vamos continuar nesse dia do Senhor, adorando, servindo, cultuando este Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que nos ajuda, ó Deus, a estarmos em tempo de adversidades, mantendo firmes, ó Deus, a nossa fé. Que a tua igreja, Pai, possa contemplar quantos benefícios nós temos por causa da fé. São incontáveis, mas que nesta manhã a sua igreja possa, Deus, glorificar o teu nome, possa experimentar do Senhor todo o cuidado. Que a sua igreja nesta manhã possa continuar, Deus, dando o melhor testemunho de Jesus. Porque o Senhor é maravilhoso para conosco. O Senhor continua nos amando, Deus, de maneira muito especial. Abençoa a sua igreja, Deus. Visita as famílias, Deus, aqueles que estão ao alcance de nós neste momento, ó Deus, que experimente, Pai, nesse instante, a bênção do Senhor, a presença do Senhor, a graça, o perdão, Deus, a salvação do Senhor. Nós pedimos agradecidos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o Senhor?
Deus, a sensibilidade e nos dá, ó Deus, total confiança de que podemos sim, ó Deus, ser exemplos para o Senhor. Que possamos ser referência para pessoas sim, ó Deus, de fé, como foi falado aqui, de fé, pessoas de fé, pessoas de fé. Tendo a certeza, Deus, de que tudo isso vai passar. E com total consciência, Deus, de que precisamos ainda ter os cuidados. Nos dá, Deus, essa fé, essa oportunidade de sermos discípulos teus, de fé. Em nome de Jesus. Amém.